Olá, seja bem-vindo a mais um Transborde. E no Transborde de hoje, eu inicio te perguntando, quando você está no meio de uma situação em que você não tem provas concretas, qual é a sua reação? Você é aquele que acredita mesmo sem ver? Ou você é como Tomé, que precisa ver para crer? A história é sobre ele hoje que a gente vai ler. E está registrada em João 20, a partir do verso 24. E a gente vai ler esse texto e depois voltar para os ensinamentos que ele traz para a gente. Vamos lá? Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Eu não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. "Paz seja com vocês", disse ele. Então, disse a Tomé: "Põe o seu dedo aqui e veja minhas mãos, e põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia." "Meu Senhor e meu Deus", disse Tomé. Então Jesus lhe disse: "Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver." E aí, você se reconhece? É uma pessoa que, ao longo das situações da sua vida, precisa de fatos, precisa de situações que te mostrem que a sua fé não pode ser abalada quando as coisas não são do seu jeito, quando as coisas não são tão categóricas, não são tão evidentes como deveria ser? Tomé, ele traz ensinamentos porque em muitos momentos nós somos assim, momentos em que na nossa vida a gente está diante de situações em que nós não enxergamos Jesus, situações da nossa vida em que o que a gente vê é silêncio, o que nós vemos é uma situação em que parece que Jesus não está lá. E por que é que Tomé teve essa atitude? A impressão que o texto diz é: "Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos, não ver as marcas na mão, não ver do lado." Tomé, ele estava cego, ele estava incrédulo, porque a fé dele estava baseada em fatos, em coisas que provariam que Jesus estava com ele. Mas o reino de Deus, ele não acontece dessa maneira. A nossa fé, ela passa a ser exercitada todos os dias, nas situações em que nós não vemos, nas situações em que nós não temos evidências para provar que Deus está conosco. E é incrível porque tudo começou com Tomé, de uma descrença. Só que o amor de Jesus, ele alcançou Tomé, mesmo na sua incredulidade, mesmo achando que a morte foi o ponto final para Jesus, mesmo não conseguindo compreender a dimensão do que estava acontecendo. E Jesus, ele é assim comigo e com você também. Quando nós não conseguimos compreender as situações ao nosso redor, quando nós não temos a maturidade, quando nós não compreendemos as coisas do reino são muito maiores do que as que a gente pensa que são. Jesus, ele vem com amor e ele nos ensina assim como ensinou Tomé. E Jesus, ele teve uma experiência com Tomé ali. E no verso, se a gente for ver aqui, no verso 26 diz, no final do verso, Jesus surgiu no meio deles. E no verso 27 diz: "Então disse a Tomé: põe o seu dedo aqui, veja as minhas mãos,
creia. O chamado de Jesus para ele, e assim como para mim e para você também, é creia. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Você não precisa ver para crer. A fé, ela promove isso. A fé, ela inverte a situação. A fé, primeiro você crê. E porque você crê, então, você passa a enxergar, você passa a ver, você passa a ter a experiência. Mas primeiro o que vem é o chamado de Jesus para crermos. E o próprio Jesus, ele fala disso, porque a crença ali de Tomé só vem depois que ele tem a experiência com Jesus. Mas Jesus, ele vem e diz, felizes são aqueles que creem sem ver. Aí você pode dizer, Paula, nós somos essas pessoas felizes que cremos no Senhor Jesus, mesmo no momento agora, porque a gente não teve experiência de viver aqui na Terra como Tomé teve, de viver e experienciar. Será mesmo? Será que nos nossos dias, nas nossas angústias, nos momentos, a gente não pergunta, Senhor, cadê o Senhor? Eu acho que Deus me abandonou. Ou às vezes passa até duvidar, será que Deus realmente existe? E se existe, por que isso está acontecendo? E por que a gente vê tanta maldade? E por que a gente vê tanta coisa? A Bíblia, ela não está preocupada em explicar algumas premissas. A Bíblia, ela faz o convite para que a gente creia. E a partir do momento que a gente crê, aí sim os nossos olhos se abrem e a gente passa a ter outro nível de relacionamento, outro nível de experiência com o Senhor Jesus. Você está no momento aí que você não está vendo Deus? Um momento em que as coisas estão silenciosas? Ou parece mesmo que as evidências te mostram que você está sozinho? Eu faço o convite que Jesus fez para Tomé. Creia. Felizes aqueles que creem sem ver. Que você seja essa pessoa, que eu seja essa pessoa que creia, que crê sem ver. Essa semana você exercite. É exercício, é diário, tem que ter intenção, tem que ter vontade. A gente no outro transborde acabou de falar da fé da mulher, que passou por estágios, da fé de uma mulher que passou por momentos. E se você não assistiu, tá aqui o link para você assistir, de uma mulher, de uma fé que tem marcas que nascem do desespero, marcas que nascem de uma desilusão. Que você mesmo sem ver consiga crer que Jesus permanece fiel ao seu lado. Uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.